Essa matéria é uma matéria de extrema importância, até por conta das polêmicas que são geradas em torno desse tema, né? São temas hoje bastante polêmicos e a gente vai ver por que os direitos humanos se tornaram um tema tão polêmico, né? Eu vou direcionar essa aula tocando em alguns pontos principais. É claro que, como toda disciplina, como toda aula, disciplina semipresencial, cada vez mais se exige do estudante um autodidatismo, né? Um empenho na pesquisa e no autoconhecimento, né? Na busca pelo conhecimento. Então, ao invés de eu pegar um tema e tentar explorar muito esse tema, o que no meu entender seria um prejuízo para vocês, porque eu fazendo um escalonamento de alguns temas, a apresentação de alguns aspectos importantes, principalmente dentro de uma dimensão histórica, para que vocês entendam um pouco o surgimento de algumas ideias e as transformações. E a partir daí, essa aula e todo o material que está na sala virtual vai servir de orientação para vocês. Devo esclarecer que na sala virtual você não vai encontrar material PDF. Por quê? Porque todos os livros que estão no plano de curso estão na biblioteca. E isso é exatamente porque você busca o livro na biblioteca para ler o livro. Tá certo? Então, por isso que na sala virtual você vai encontrar mais vídeos enquanto material didático do que material em PDF. Porque todos os livros que estão no programa, na estrutura do curso, estão lá na sala virtual para vocês. Ou, desculpe, na biblioteca para vocês. Tá bom? Então, muito bem. A prova vai ser baseada nos livros ou nos dois? Nos dois. Tá certo? Mas é tranquilo. Bom, esse tema de direitos humanos ele é polêmico até no que diz respeito à sua origem. Desde o período antigo, na própria filosofia antiga, você já encontra ideias relacionadas a uma concepção do ser humano ter ou não direitos que lhe seriam próprios. Eu vou usar essa palavra aqui, próprios. Por quê? Porque o essencial que vai mudar aí, no transcorrer dessa história do mundo ocidental particularmente, hoje a ideia de direitos humanos tem um caráter mais universal, mas primeiramente nós temos que pensar na sua origem, no seu elemento contextual, formação do mundo ocidental. O que vai mudar essencialmente são as fundamentações. Isso que eu estou dizendo, direitos que seriam próprios. Não usei propositalmente a palavra natureza, porque essa palavra vai ser muito importante. Em alguns momentos, esse direito vai ser concebido como tendo uma fundamentação de origem divina, em outros momentos, como tendo uma fundamentação de origem natural, né? Próprio da natureza humana. Certo? O certo é que, em rápida síntese, nós temos, de fato, essa concepção nas, pelo menos, 3 principais culturas e civilizações que formaram o mundo ocidental: a judaica, a grega e a romana. Na Idade Média, né, muitas dessas concepções elas começam a ganhar um ressignificado. Isso é importante dizer, um ressignificado, né? O aparecimento do cristianismo tem um papel importante nessa questão, porque ele vai ressignificar, né? Não é muito apropriado se falar, né, se associar tudo a capitalismo como se faz hoje,
e pensar que o cristianismo inventou muita coisa. O cristianismo ele vai muito mais ressignificar instituições que são herança exatamente dessas três civilizações, grega, judaica e cristã. Nossa família, por exemplo, não poderia ser outra senão patriarcal em função dessa origem. Judaica, família patriarcal; grega, família patriarcal; romana, família patriarcal. O cristianismo vai fazer, começar a dar novos significados. É, por exemplo, o cristianismo que traz a concepção de amor na relação do casamento. Não existia esse vínculo entre amor e o casamento, não que as pessoas não se amassem, mas não havia esse vínculo, né, entre amor e casamento antes do aparecimento do cristianismo. É quando a ideia de amar uns aos outros migra para dentro da instituição família, que nós vamos começar a ter essa ideia de relação, de vínculo entre casamento e amor. Inclusive, também o amor entre pais e filhos, né? É uma invenção própria, né? É uma reelaboração, melhor dizendo, própria do cristianismo. Então, isso para mostrar a vocês a influência que tem o cristianismo também nessa concepção de direitos. Por quê? Porque aí passa também a ressignificar ideias sobre um direito ligado ao ser humano das civilizações mais antigas. Essa ideia passa a ter um outro significado com o cristianismo, porque nós passamos a uma concepção de que temos direitos porque somos filhos de Deus. Ou seja, uma concepção de direitos ligada à dimensão teológica, divina, religiosa. Certo? Muito bem. Mas, de modo geral, os grandes autores que lidam com essa questão, eles falam, né, a respeito de um marco. Costuma-se usar uma expressão do tipo: essa concepção de direitos, ela começa com a modernidade. E é fácil entender isso. Né? Por que é fácil entender isso? Porque você começa a ter uma outra concepção de direitos, uma outra concepção de ordenamento jurídico, uma outra concepção de fundamentação e origem da lei, diferente da que vinha até então. Com a modernidade, a ideia de razão, do homem como um ser racional, ganha um outro significado. Né? E esse significado vai cada vez mais abolir o fundamento anterior, a ideia de religião, né? As concepções teológicas relacionadas à concepção do ter e do fundamentar o direito. Certo? Então aí nós podemos começar a explorar melhor o tema do nosso encontro, exatamente quando a gente começa a procurar entender, né, a formação desse pensamento moderno naquilo que diz respeito ao nosso assunto, que é exatamente aquilo que se passou a chamar de direito natural. Bom, essa ideia de direito natural passa cada vez mais a estar literalmente associada à ideia de direitos de natureza, cada vez mais se afastando dessa concepção de direito no sentido divino. Mas há um contexto político em que isto vai se formando na Europa, em que essa concepção de direito, seja de natureza ou qualquer outra forma de concepção de direito, até mesmo a concepção da construção de ordenamento jurídico, está intimamente vinculada, associada a uma recomposição dos estados na Europa, onde você vai ter a origem dos chamados estados nacionais absolutistas.
E esses estados absolutistas trazem uma grande discussão para a seara do direito, que está na origem dos nossos dilemas atuais. Ou seja, é preciso um Estado para criar e manter uma ordem. Mas já se reconhece, a partir do Renascimento, e aí quando você entra pelo século XVI, XVII principalmente, já há uma certeza de que é preciso também pôr limites a essa atuação do Estado. Preste bem atenção nisso. Então o dilema fica, bom, o ser humano precisa de determinados direitos, dentre eles, por exemplo, a liberdade. Porém, a coisa não pode ser assim, solta. E como dizia um dos grandes autores modernos, Thomas Hobbes, quando ele escreve o Leviatã, que ele diz: só há uma boa lei onde há uma boa espada. Ou seja, esse dilema entre a ordem e a liberdade, entre o Estado e a liberdade, entre o direito e a liberdade, vai marcar as principais discussões que vão envolver essa questão do direito de natureza. Por natureza, eu tenho direito à liberdade, mas em que medida eu tenho direito a essa liberdade? O que fundamenta essa liberdade? Mesmo que eu afaste a ideia de uma concepção divina, de que eu sou livre porque eu sou filho de Deus, mas ainda assim, é evidente que eu não posso fazer o que eu quero, porque eu estou em meio a uma sociedade em que eu não posso também ferir o direito dos outros. Então, como colocar limites a tudo isso? Esse vai ser o grande desafio. Isso é importante porque aqui no Brasil o pessoal costuma escrever manual, muito resumido, distorce às vezes as ideias dos autores, né? E às vezes a gente começa muito do nosso estilo, como eu digo, seria julgar a história. A gente faz o bloco dos mauzinhos e o bloco dos bonzinhos, né? E aí a gente fica, cada um vai para um bloco que gosta e fica lá na sua torcida. E a coisa não é tão simples assim. Na verdade, ninguém estava querendo mal de ninguém. As pessoas estão querendo resolver um dilema, né? E aí, relacionado a essa questão, vamos acrescentar então mais alguns conceitos importantes para vocês entenderem como é que esses dilemas começam a ganhar, se não resolvidos, que quando acaba uma polêmica aparece outra, até hoje é assim, mas pelo menos uma luz no fim do túnel. Por isso que é importante a gente entender a concepção de um contrato social e, correlacionado a isso, a concepção de igualdade, liberdade e propriedade privada. Contrato social, liberdade, igualdade e propriedade privada. Eu não vou me ater aqui a um outro princípio muito importante desse momento, que é o princípio da vida, inclusive com a forte concepção do cristianismo, ainda que, porque a vida foi um princípio, dentre todos, o que acarretou menor polêmica, porque a vida é a vida e mais com relação aos demais conceitos, por uma questão do nosso tempo, eu vou me ater a eles, porque eles são, no meu entendimento, nesse momento, os mais importantes para vocês entenderem a discussão da construção teórica. Aqui no Brasil, há um erro muito grande, porque quando se remete à concepção de propriedade privada, se traz logo a ideia aquela ideia marxista e também passada erradamente do marxismo, que propriedade privada é coisa de rico. Aí quando você fala propriedade privada, você imagina logo lancha, fazenda, apartamento de luxo. Não. A concepção de propriedade privada, ela aparece fundamentalmente no século XVII e tem o seu registro maior dessa discussão exatamente no primeiro e segundo tratado de governo do filósofo inglês John Locke, que é exatamente considerado o pai, o criador, o fundador
da chamada teoria liberal, do liberalismo. Havia uma ideia de que nós, seres humanos, baseado na concepção, digamos assim, de um bom senso, que nós iríamos tentar viver uma sociedade razoável e que todos nós teríamos interesse nessa sociedade razoável. Esse momento aí da construção da teoria chamada contrato social, existe uma forte influência exatamente das viagens feitas pelos chamados exploradores às Américas e outros continentes, mas particularmente as Américas. Os navegantes traziam notícias de sociedades que viviam quase que num paraíso, né? Aquela concepção da forma como eles viam os nossos índios e tal. Século XVIII aparece a concepção do bom selvagem, aquele cara que já nasce bom, a sociedade que o corrompe, Rousseau. Então, partindo de algumas ideias, esses teóricos eles vão construir uma ficção. O contrato social, na verdade, é uma ficção. E eles admitem isso, é uma ficção. Parte-se do pressuposto que todos nós vamos querer viver na sociedade de maneira razoável. Porém, logo se reconhece, evidentemente, que nós não somos tão santinhos assim. Em algum momento, alguém vai passar os limites, em alguma medida, sobre alguma questão. Então, o que vai acontecer é que você começa a ter aí uma concepção de que teria a necessidade de construir um direito em um Estado, processo de informação, mas que os limites entre esse Estado e esse direito com relação ao indivíduo deveria preservar determinados pressupostos para que o indivíduo ficasse protegido das ações ilegais, das ações abusivas, injustas, ou mesmo dos excessos cometidos pelo Estado e pelo seu governante. Então aí se concretiza a ideia de um direito natural. Sem dúvida, a principal origem da concepção de direitos humanos, daí para diante, até os nossos dias, um limite à atuação do Estado e à proteção do indivíduo. Mas isso só não é suficiente, porque eu preciso de uma razão instrumental, eu preciso de uma liberdade prática. Eu preciso ter uma vida prática, eu tenho uma vida prática. Minha vida não é uma teoria. Como é que de fato, que realmente eu vou poder preservar esta liberdade? Então eu já sei que, teoricamente, nós queremos viver em sociedade numa boa, porém sei que a coisa não vai ser tão numa boa assim. Precisamos de um Estado e de um direito que ordene tudo isso. Mas no dia a dia eu preciso de algo mais que me garanta realmente esse exercício da liberdade e a manutenção da minha vida, que são dois direitos fundamentais, literalmente. Né? Sem vida eu não tenho nada, e sem liberdade, há que se questionar até para que a vida. Quem vai dar um certo valor à vida, tal como nós temos hoje, colocando inclusive a vida no seu topo dos direitos fundamentais, é o cristianismo. Que as civilizações antigas, de modo geral, a prioridade era a liberdade. Se você observar lá o filme 300 de Esparta, Leônidas, quando ele está emboscado, que ele vai morrer, e que o Xerxes tenta corromper ele, submeter ele, ele diz: prefiro morrer livre do que viver escravo. Né? E isso é muito importante, porque nós vamos começar a entender, de fato, a essência fundamental da concepção de propriedade privada, que não tem nada a ver com questão materialista, nem pecuniária. A discussão sobre propriedade privada começa exatamente, né, em que eu preciso ser dono do meu corpo. Na modernidade se concretiza a concepção
de que eu, para ser livre, primeiramente, a diferença entre eu e o escravo não é o ir e vir. Eu posso ser escravo e o meu dono me deixar eu ir e vir. Eu continuo escravo. Eu continuo propriedade de alguém. O preceito constitucional do ir e vir, ele só pode ser de fato exercido por um homem livre. E para eu ser livre, eu tenho que ser dono do meu corpo. Então, sua primeira propriedade privada não é nem seu carro, nem seu apartamento, nem sua casa, nem sua conta bancária, nem coisa nenhuma. Isso é desconhecer os fundamentos teóricos da discussão sobre propriedade privada. Isso é desconhecer filosofia, particularmente filosofia jurídica moderna. O principal fundamento de você ter propriedade privada é porque você precisa ser livre. E você só pode ser livre se você for dono, primeiramente, do seu corpo. Mas aí nós chegamos a uma outra questão. Por que que tanto se fala que na modernidade o trabalho ganha uma centralidade? A modernidade foi um modelo de sociedade, um tempo histórico em que tudo rodeava em torno da propriedade privada do trabalho. Por que que se fala isso? Algo já expliquei. Daí porque vem a necessidade do trabalho. E do trabalho livre. Porque na medida em que eu trabalho, eu posso exercer a minha liberdade. Trocando em poucas palavras, para ser bem objetivo, me desculpe o reducionismo, mas se eu trabalho, eu posso fazer algo do que eu quero da minha vida. Eu posso dar um certo destino ao meu querer. Seja no que eu compro, seja nas demais atividades da minha vida. Ou seja, o trabalho junto com a propriedade privada, a concepção de trabalho moderna associada à concepção de propriedade privada moderna, ela vai fundamentar a ideia do direito natural. De fato, a ideia da liberdade. A liberdade, ela está fundamentada não num direito abstrato, numa concepção, numa ficção jurídica, como foi a ideia do contrato social. Não. A liberdade, ela tem uma concepção fundante, real. Tudo bem, vai haver limites para a nossa liberdade, nós já sabemos disso, mas alguma liberdade eu posso ter na medida em que eu sou dono do meu corpo, trabalho, e por eu ser dono deste meio de produção, desse primeiro meio de produção, corpo, o meu trabalho pode ser meu, ou pelo menos parte dele pode ser meu. O que eu produzo pode ser meu, ou pelo menos parte dele pode ser meu. Porque existem outros meios de produção que podem não ser meus. Eu posso precisar da sua terra para plantar e divido a colheita com você. Se eu fosse seu escravo, eu não ia dividir nada, você ia ficar com tudo. Porque o meu meio de produção, corpo, seria seu e a terra também. Então, se eu não tenho nenhum meio de produção, nem meu corpo, nem a enxada, nem a semente, nem a terra, eu sou escravo, tudo que foi produzido é seu. Que até o meu corpo, este meio de produção, é seu. Então, essa concepção de liberdade, ela está intimamente ligada à proteção do ser humano e está fundada exatamente na ideia de trabalho e propriedade privada.